Fala galera, Miqueias Mendonça na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram no título aí, eu vou estar respondendo uma dúvida de um inscrito nosso, o Kleber Pinto, que perguntou como que eu faço para identificar minhas entradas, se é pelos candles, como que eu faço para identificar minhas entradas. Bom galera, aqui a gente está no mini índice, gráfico de 5 minutos, nossas marcações que foram feitas para a gente estar operando na sexta-feira. E o que acontece? Você tem que sempre ter um norte, Eu gosto de traçar essas regiões de topos e fundos, que eu sei que a gente traça sempre do dia anterior, no máximo quando o movimento acontece, da sequência no movimento, a gente vai marcando desde o começo do movimento até o final, mas geralmente sempre do dia anterior. Por que acontece? Foi as últimas regiões a serem respeitadas, tá certo? Então a gente marca por ser essas regiões as últimas a serem respeitadas, que vão servir principalmente para a gente operar no dia seguinte. E o que acontece? A gente não consegue identificar a tendência do mercado olhando para o gráfico desse jeito, com zoom e enxergando desse jeito, com a visão muito fechada. O que acontece? Esse aqui é o gráfico que eu opero, o gráfico de 5 minutos. Mas o que acontece? Eu sempre tenho comigo aqui o gráfico de 15 minutos do mini índice. Tá certo? E ele geralmente fica no mesmo zoom. Mas quando eu preciso identificar melhor como que está a tendência, eu dou uma diminuída no zoom e dou uma olhada como que está a tendência. O que acontece? Aqui já ficou muito claro para você observar a tendência que está o mercado. Não é isso? Então beleza. Então você já sabe que você vai operar a favor da tendência. Agora, como que eu identifico? Eu já tenho as minhas marcações e eu sei que o mercado está no movimento de queda, nesses últimos dias dessa semana. Então eu vou operar esperando principalmente as oportunidades de venda. Tá certo, galera? Aqui a gente tem o dia de sexta-feira. O mercado abriu aqui bem na nossa região de 38,2 do Fibonacci, na nossa região de um topo, e abriu com esse candle forte aqui de força compradora. O mercado subiu, veio, derreteu, chegou próximo aqui do nosso 50% do Fibonacci. Só que o que acontece? Como o movimento está descendo, ele me deu um candle gatilho de compra aqui, mas eu não entrei comprado, porque eu vou esperar um movimento de venda. Esse mercado subiu, rompendo esse topo, poderia até ter pegado uma compra aqui, e foi tocar lá na nossa linha de tendência de baixa. Quando ele chegou lá, esse mercado veio com essa força, o candle aqui tentou reverter, não conseguiu, força compradora subiu. Chegou aqui, ele formou um candle pra gente que, apesar de verde, é um candle que deixou muito claro a nossa entrada. Por que acontece? Ele veio perdendo força, A partir desse candle aqui, ele só perdeu força, não teve mais nenhum candle forte de força compradora. Ele tocou na nossa linha de tendência de baixa. Quando ele tocou, ele já retraiu, ou seja, a força vendedora já jogou ele para baixo. O que acontece? Esses candle vermelho aqui, o que foram? Foi a força vendedora tentando testar. A força compradora veio e empurrou. Aí o comprador entra e testa. Vamos ver se eu tenho força para jogar para baixo. Aí aqui ele não conseguiu. O comprador veio e retomou. Chegou aqui, o vendedor falou, opa, aqui está mais alto do que eu tentei antes, eu vou tentar de novo. Ele veio e tentou de novo. A força compradora veio e jogou ele para cima de novo. E empurrou mais para cima. Quando ele chegou aqui, ele falou, já está mais em cima ainda, eu vou empurrar de novo. Quando ele chegou aqui, ele conseguiu empurrar esse preço para baixo. E esse candle aqui, quando ele chega, sobe, ele já vinha perdendo força, tocou, e não conseguiu romper a linha de tendência. Tocou e retraiu, a gente já tem o nosso candle gatilho aqui nessa vela. Porque que acontece? Ele chegou perto da nossa região, a gente estava no movimento de alta, procurando uma oportunidade para vender. A gente já veio que o movimento vendedor tentou tomar conta do mercado e o comprador resistiu. Mas quando ele chegou aqui, ele perdeu força. E aí o que acontece? A gente marca esse candle aqui. A gente pode marcar dessa seguinte região aqui, Tá aqui a nossa marcação. Ele perdeu essa mínima aqui, eu entro vendido. E qual que seria o meu primeiro alvo?
o 38.2 do Fibonacci que já estava traçado. Ou seja, daqui, dessa venda aqui, ele pegaria 530 pontos. Então ele subiu. Eu quero que vocês entendam isso. Por que que eu entrei aqui? Porque ele subiu, veio perdendo força. Você viu que os candles verdes estavam cada vez mais fracos, né? Ele chegou a subir e deixou um pavio maior para cima. Ou seja, ele subiu lá em cima e a força vendedora jogou ele para baixo. Ou seja, ele não conseguiu romper a linha de tendência de baixa, então provavelmente ia dar continuidade, e ele perdeu a mínima desse candle. Vocês viram que aqui, ó, quando o movimento tentava reverter, o candle vermelho não conseguiu perder a mínima dos candles verdes anteriores, e aqui ele perdeu. Ele perdeu a mínima, eu entro vendido. Né? Porque eu sei que a chance dele descer é muito grande, porque ele já testou uma vez, já testou mais em cima uma outra vez, e está na terceira teste dessa suposta resistência aqui em cima dessa linha de tendência. Então aqui era uma venda muito forte, né? Entrava vendido aqui, colocaria o stop mais ou menos nessa região, acima da nossa linha de tendência de baixa, né? E deixava o preço trabalhar. E o que acontece? Esse candle desceu, né? Foi uma operação ganhadora, e o mercado comprador chegou a resistir de novo. Chegou aqui e ele, opa, eu vou jogar para cima de novo. Jogou e chegou aqui, ó, logo no terceiro candle após esse movimento de descida, ele dá mais um candle gatilho pra gente. Daria para ter entrado logo? Lógico que sim. Só que o que acontece? O nosso stop ficaria um pouco mais caro, porque ele teria que vir acima dessa região aqui, né? Poderia ter entrado de cara nesse movimento aqui. Só que você teria que ter colocado um stop maior, né? Porque se você colocasse apenas acima desse movimento aqui, você seria stopado facilmente, né? Porque o próprio candle vermelho aqui que deu sinal, ele já rompeu essa região. Então o stop teria que ser mais acima desse topo que ele teria deixado antigamente. Tá certo? Ele desceu. E o que acontece? O movimento do mercado é sempre assim. Ele vai... Se ele foi para cima, ele vai corrigir para baixo para depois continuar. Se ele foi para baixo, ele vai buscar uma correção, né, para cima para depois voltar a cair. Isso serve para o mercado tomar um fôlego, né, para o mercado respirar e continuar. É a mesma coisa quando você está numa corrida. É muito difícil você engrenar numa velocidade e correr lá, sei lá, 2, 3 km naquela mesma velocidade no pique, no seu pique máximo. Você não vai conseguir, você vai querer ter um descanso, 2, 3 minutinhos ali para você respirar, para você continuar assim o seu ritmo. E assim é o mercado. O mercado chegou aqui na nossa região dos 50% do Fibonacci, uma região mais forte, né? E aí subiu novamente. E o que acontece? O mesmo padrão de candle que ele deixou aqui atrás, ele deixou pra gente aqui. E eu não sou bobo, né, galera? E eu acredito que vocês também não são. O mesmo padrão de candle no mesmo dia, opa, é oportunidade fácil da gente tirar o nosso dinheiro do mercado. E outra vez, ele perdendo a mínima, você entra vendido. O primeiro alvo seria, logicamente, os 50%, né? Seria os 50%. Então, só aqui, vamos fazer um cálculo aqui. Daqui para cá, daria mais 460 pontos. Daria até mais. Daria 600 pontos. Duas operações fáceis, né? E com lucro garantido. Lembrando que você tem que buscar operar sempre a favor da tendência. Dá para operar contra a tendência? Dá. Principalmente aqui, ó. Ele chegou, desceu com essa força. E esse candle verde aqui já ultrapassou 50% do candle anterior, numa zona de 50% do Fibonacci. Eu já poderia ter entrado comprado aqui. Lógico que mais cauteloso, buscar um alvo talvez mais curto, somente nessa região aqui, né, ou um pouquinho abaixo dela. Não vou esticar um alvo lá em cima. Chegou na nossa linha de tendência de baixo, mas e se ele chega só até aqui e desce? Entendeu? Dá para operar contra a tendência, mas tem que ser mais cauteloso. E assim foi, né? O resto do dia o mercado só caiu, mas eu quero só recapitular com vocês aqui como que eu entendo as entradas. O mercado nos últimos dias está caindo, eu tenho que sempre observar isso, por isso eu tenho meu gráfico de 15 minutos aqui, com um zoom no mínimo, né, para mim identificar melhor a tendência do mercado. Tá certo, galera? Dá pra gente usar até gráficos maiores, como de 4 horas, de 1 hora, né, para você identificar a tendência do mercado. Vou pro meu gráfico de 5 minutos, traço as minhas linhas, minhas regiões,
né, de topo e fundo, linha de tendência, meu Fibonacci, e aguardo o que? Se o mercado está caindo, eu quero uma oportunidade de venda, tá certo, galera? Então eu quero falta de força para o mercado comprador, tá certo? E logo após essa demonstração de falta de força, eu quero uma força vendedora para mim entrar junto com eles e somente seguir o fluxo. Por que acontece? Muita gente acha que opera e que o mercado está em cima do seu stop. Você às vezes acha que o mercado só esperou você entrar para ele ir pegar o seu stop. Não é isso. O que é irrelevante, né, principalmente para mim, que opero com um contrato, um mini contrato. O que é um mini contrato no mercado desse? Não é nada, é menos que um grão de areia numa praia. Então o que acontece? Você só tem que ir junto com o movimento do mercado. A gente não tem força para fazer o mercado se movimentar ao nosso favor. Então a gente tem que avaliar melhor as nossas entradas para ser mais assertivo possível e entrar junto com o movimento. Apenas pegar uma carona. O movimento do mercado de sexta-feira foi esse todo aqui, ó. Ele só caiu, né? Foi cada vez registrando mínimas menores. Caiu 2.730 pontos. Ou seja, eu só peguei uma perninha dele, né? Só peguei uma entrada aqui e a outra aqui. Entendeu, galera? A gente tem que apenas pegar a nossa parte. A gente não pode levar ao máximo, porque a gente pode, desse máximo, dessa ambição de querer muito, às vezes sair no prejuízo. Então, a gente não quer pegar o movimento todo, a gente quer pegar a perninha dele, né, a porcentagem dele que vai nos dar o lucro que a gente quer para a gente bater a nossa meta e alcançar nossos objetivos no final do mês. Tá certo, galera? Espero que tenha esclarecido a dúvida aí do nosso amigo, tá certo? E de todos vocês, às vezes, que têm a dúvida e não tiveram ainda a ousadia de perguntar, tá? Fiquem à vontade nos comentários. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, tá certo? Acione o sininho das notificações e bora pro game. Tchau, tchau, galera, e até a próxima.